há algum tempo para quem já é audiência fiel ao canal, e eu só tenho que agradecer por isso, vai observar que a gente vem fazendo conteúdos sobre os principais preenchimentos faciais, meio que separando as localidades no intuito um pouco mais didático mesmo, porque falar da face toda seria meio que complicado no tempo da internet. Mas propositalmente foi deixado aí para um dos últimos assuntos, e aí eu digo para dois, porque eu espero que esse assunto não se esgote nunca. Eu amo preenchimento e acho que preenchimento facial é de fato um dos carros-chefes atuais da cosmetria, porque ele tem a facilidade do tempo, ser minimamente invasivo e produzir possivelmente resultados tão legais. Mas no caso do preenchimento do nariz, da antiga bioplastia de nariz, hoje tão conhecida como rinomodelação, eu não poderia fazer diferente do que não deixá-lo um pouco com essa carinha de final. Porque é uma área muito nobre, é o centro da face, não acho que a gente tem que logo de imediato pensando nesse preenchimento, que é muito cauteloso, precisa ser muito cauteloso, não é todo profissional que vai ter conhecimento ou que deveria de imediato fazê-lo. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor o porquê dessas cautelas todas, especialmente no momento do preenchimento do nariz. Curte, compartilha, deixa teu comentário, ele realmente nos direciona em relação à própria confecção dos conteúdos do canal e vamos junto conversar um pouquinho melhor sobre rinomodelação. Bem, a rinomodelação, tal como os outros preenchimentos faciais, vamos falar assim, ela é também entendida como um procedimento minimamente invasivo, feito com segurança nesse ambiente de consultório, desde que tomado, obviamente, todos os cuidados da carinha anestésico-cirúrgica que tem esse procedimento. A gente sempre realiza com anestesia local, e eu particularmente prefiro o uso da microcânula ao invés da agulha nessa região, porque apesar de uma pele quase sempre um pouquinho mais grossa, mais firme, mais robusta, os compartimentos a serem preenchidos exigem bastante atenção por parte do injetor, já que infelizmente essa é uma região em que os acidentes vasculares tão temidos podem sim ser uma realidade, especialmente quando do pouco conhecimento anatômico e da mão cirúrgica pouco treinada que esse procedimento exige. O uso das microcânulas vão fazer com que esses eventos vasculares diminuam, mas a gente não pode esquecer que quanto mais fino o calibre da microcânula, mais fácil a possibilidade de acidente vascular, de injetar dentro da luz do vaso o ácido hialurônico e não só pensando em adentrar a luz do vaso, a gente também pode ter eventos vasculares por compressão. E aí, quando se quer preencher para as várias indicações do nariz, a elevação da ponta, algum remodelamento da ponta e especialmente o dorso nasal, a gente cria uma espécie de uma loja, né? Não existem espaços mortos no organismo, então a gente cria um descolamento, uma loja onde nós vamos então, depois do descolamento, preencher. Essa área quase sempre um pouco mais firme, com uma certa robustez ao redor, pode criar compressões que, somados a um volume ali adicionado de ácido hialurônico no caso, poderia então responder por isquemia e necrose quando da diminuição desse fluxo sanguíneo, especialmente arterial. Então, nariz não é para ser pensado
Nenhuma área é para ser pensada com qualquer profissional, mas nariz especialmente, porque a vascularização é muito rica e as chances de eventos adversos e bastante dramáticos é muito grande. Downtime zero, quer dizer, a gente vai fazer esse procedimento no paciente. Eu gosto de colocar alguns curativos de contenção para se evitar ali edema, algum tipo de mobilização da área tratada, mas ele pode de imediato seguir com a vida laboral ou social, desde que não existam situações de muito estresse físico, esforço físico, peso, carga, pelo menos no mesmo dia. No mesmo dia à noite ou no dia seguinte, ele remove esse curativinho, que quase sempre é um curativo leve, não é um curativo grosseiro, nada disso. E aí o paciente segue com a tua vida. Eu gosto muito da revisão em torno de 3 a 4 semanas para pensarmos num possível segundo tempo. E aí, de novo, por quê? A gente pode perceber uma correção parcial ao longo das semanas que seria incrementada num segundo tempo de preenchimento e com isso também a gente de novo fica com toda a cautela pensando na possibilidade daqueles eventos vasculares para não colocar toda a quantidade que você acharia razoável para aquele paciente numa única vez. A dor é muito localizada no momento da anestesia, no percorrer da microcânula. Existe uma sensação tátil por parte do paciente, ele percebe em que direção você está seguindo a viagem da microcânula, como eu costumo dizer, e a sensação da retroinjeção do ácido hialurônico, mas não existe uma sensação de dor, de algo intolerável, insuportável. O paciente quase sempre contribui muito, colabora super com esse tipo de procedimento. E os resultados quase sempre satisfatórios, parciais ou totais, são conseguidos por um ou mais de um tempo. A duração desse procedimento gira em torno de 1 ano, às vezes 1 ano e meio, não muito mais do que isso, embora em alguns poucos indivíduos a gente observe uma espécie de um legado deixado pelo ácido hialurônico e todos os eventos biológicos nessa pele, quase sempre fazendo com que esse narizinho não seja exatamente o que ele era antes do preenchimento. Então é um procedimento para ser pensado nesse ambiente de consultório por um médico injetor preparado, que tenha conhecimento da anatomia da região e mão cirúrgica treinada para tanto, e que entenda, como fica óbvio, que estando no centro da face, ele precisa ser abordado de maneira condizente com os outros aspectos que contribuem para os contornos e volumes da face. Então, talvez por isso a gente observe muito a rinomodelação no contexto da tão famosa harmonização facial, embora eu não goste desse tema, porque parece que em algum momento a gente fez sem querer harmonizar. A gente sempre quer harmonizar. E é com isso que eu queria fechar esse vídeo. A gente divide esses preenchimentos aqui por uma questão de praticidade para que o tempo da internet seja saudável. Mas vale sempre considerar a harmonia entre os elementos que constituem a face. Então esse nariz precisa conversar com essa boca, com esse queixo, com essa maçã do rosto, com essa mandíbula e por aí vai. Tá certo? Beijo e até a próxima!